Beleza, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 7 de março. Bora aqui falar sobre a rodada de ontem da NBA, né? Tivemos uma rodada com 7 jogos, né? Sendo que alguns desses jogos foram, cara, bons pra cacete, né? Ontem a gente teve, por exemplo, o San Antonio Spurs buscando uma das viradas mais absurdas da temporada, né? Um jogo que chegou a estar 25 pontos de diferença. O San Antonio conseguiu buscar, né? Teve ainda o Wembanyama até chorando no final, se emocionando com a vitória. Uma cena linda, né? Do Alien, né? Então a gente teve essa viradaça do Spurs. A gente teve um jogão entre Heat e Hornets, né? Foi decidido também ali no último quarto, com o Heat destruindo. A gente teve a volta de Jason Tatum, né? Um dos momentos mais emocionantes da temporada, né? Um retorno muito aguardado pela torcida celta e pelo fã de basquete, né? O fã de basquete que não ficou feliz com a volta do Tatum é mau caráter. A verdade é essa. A verdade é essa, tá? Então ontem a gente teve também o retorno do Tatum. Teve o Luka Doncic metendo 44 pontos em 3 quartos, né? Noite normal do Luka. Knicks atropelando o Denver Nuggets. Mas atropelando assim. Atropelando. Não é aquele atropelozinho, não. Passou uma vez por cima, deu de ré pra conferir, aí passou de novo e ainda jogou... Ainda jogou excremento em cima. Foi isso que o Knicks fez ontem com o Denver. Esculachada no mais alto nível. E tivemos outros jogos também. A gente teve Houston vencendo o Blazers, o Suns vencendo o Pelicans. Enfim, foi uma rodada boa. E aí nesse episódio iremos falar sobre cada um dos jogos. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com a galera. Ajuda muito no crescimento do projeto. Não se esqueça também de dar uma olhadinha lá nas promoções da Centauro, né? Centauro sempre com ótimas promoções para você. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto adicional de 10% se o produto for vendido e entregue pela Centauro. Na hora que você fazer sua compra, confere se o produto é vendido e entregue pela mamãe Centauro. Se for, você bota o cupom SWISH10, que garante aí 10% de desconto, né? Dá uma economizada legal. Legal. Então, aproveita SWISH10 na Centauro. E vamos embora, né? Vamos começar. Roda a vinheta. E aí, na volta, a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem, começando com o retorno, o comeback de Jason Tatum. Roda a vinheta, bora! Beleza então, pessoal, vamos lá? Vamos começar aqui então falando sobre a volta do homem, né? O pai presente voltou, né? Depois de quase 300 dias fora, sendo mais exato 298, Jason Tatum teve o seu retorno ontem, né? Jogando no TD Garden contra Dallas Mavericks, o time que ele venceu nas finais da NBA, né, um adversário que o Tatum gosta de enfrentar. Ele teve seu retorno, né? 298 dias depois daquela lesão horrível que ele sofreu lá no Garden, no Madison Square Garden no caso. Jason Tatum voltou, foi muito ovacionado pela torcida do Celtics, né? O TD Garden inteiro tirou ontem para homenagear e receber, né, o seu cria de volta, né, o cria do Celtics voltou, o grande nome dessa geração, o grande rosto dessa geração tão vencedora do Celtics, retornou ontem. Foi um momento dos mais marcantes na temporada, né? Eu que nem sou torcedor do Celtics, eu fiquei emocionado pra caralho. Na hora que o locutor do Celtics chamou o nome do Tatum e o TD Garden inteiro, sabe, urrando pra ele. Urrando! Pô, aquilo lá foi espetacular. Aquilo lá foi espetacular.
E a volta dele em si, falando de basquete, foi muito boa, né? Não foi um jogo fantástico, não foi um jogo, meu Deus, que jogo incrível do Tatum. Não, mas foi um ótimo jogo do Tatum, né? Terminou com duplo-duplo, né? Flertando com triple-double, inclusive. Quase conseguiu um triple-double. Ficou a 3 assistências, né? De um triple-double. Matou 3 bolas de 3. Teve uma sequência muito boa ali no terceiro quarto, né? Onde ele meteu 4 cestas seguidas. Que, inclusive, foi uma sequência muito importante para o Celtics conseguir abrir vantagem. Celtics que venceu por 120-100. Então, foi um retorno muito bom, assim, muito bom mesmo, né? Considerando o tempo que ele ficou fora e a lesão que ele sofreu, que é a pior lesão possível de um jogador, ele voltar do jeito que ele voltou, fazendo o que ele fez e jogando, cara, ele jogou quase 30 minutos, cara. Não teve restrição de minutos pra ele. Não teve, entendeu? Ele só saiu faltando 4 minutos pra acabar o quarto período porque o jogo já tinha acabado. Porque senão ele teria jogado mais, porque ele tava muito bem. Sim, em termos físicos, bem pra caramba. Se movimentando o tempo inteiro, né? Jogando de forma agressiva. Pô, a primeira cesta dele foi uma rebodank, mano. Entendeu? Uma rebodank. Então, assim, fisicamente, impecável o Tatum. Impecável. Claro que tecnicamente ele ainda tá um pouco fora de ritmo, né? Ontem ele demorou pra conseguir a primeira cesta dele, ele ficou 0 de 5 nos primeiros arremessos que ele tentou. Mas aí, depois que ele pegou no tranco, aí foi que foi. Aí teve sidestep pra 3, teve bola de 3 contestada ali no corner, contestado por 2, sem espaço. Teve dunk, infiltração, drive, aí teve de tudo. Aí ele mostrou o seu repertório, conectando ótimas assistências, fazendo o time jogar, movimentando a bola, defendendo bem, pegando rebote. Então, assim, tudo que a gente podia esperar da volta do Tatum saiu melhor do que a encomenda, sabe? Eu cheguei até a comentar aqui que eu esperava um Tatum voltando, sabe, jogando vindo do banco, sabe, começando jogando seus 18, 20 minutinhos, jogando mais na maciota. Não! Já voltou titular, irmão. Titular, entendeu? Então, saiu muito melhor do que a encomenda. Foi uma ótima volta. E, como eu falei ontem, estamos falando de um candidato a título, tá? Se antes a discussão era se o Celtics iria para o playoff, e depois acabou virando a discussão se o Celtics iria para a final de conferência, com o Tatum de volta, a discussão é: o Celtics vai ser campeão de novo? Porque pra mim, sendo muito sincero, com o Tatum voltando do jeito que ele voltou, claramente sem sequelas, claramente sem restrição física, pra mim o Celtics se torna o grande favorito da Conferência Leste. Com todo o respeito ao Pistons, que faz uma campanha maravilhosa, com todo respeito a Cleveland, que tá numa curva de crescimento muito legal desde janeiro. Com todo respeito ao Knicks, que vem fazendo uma campanha muito boa também, vivendo um momento muito bom, inclusive ontem atropelando o Denver, daqui a pouco eu falo sobre esse jogo. Com todo respeito a todos esses times, ao Charlotte, que tá voando, mas pra mim, com Jason Tatum voltando bem, do jeito que ele já mostrou ontem, pra mim o Celtics é o melhor time do leste, e pra mim é candidato sim a título, tá? É candidato a título sim, tá? Então, é isso, né? Pra mim, as pretensões do Celtics são essas. Com o Tatum voltando em março, porque uma coisa seria o Tatum voltar faltando, sei lá, uma semana pros playoffs. Ou voltar já nos playoffs, sabe? Uma coisa seria isso, porque aí ele ia estar voltando muito em cima, não ia dar tempo dele pegar ritmo pra jogar o playoff, e talvez o playoff dele não fosse bom, né? Uma coisa seria isso. Outra coisa é ele voltar no começo de março, tendo tempo ainda pra se recuperar de ritmo de jogo. Porque ele não tem que se recuperar fisicamente. Fisicamente ele tá ótimo. O que ele tem que pegar é ritmo de jogo. E voltando em março, ele vai ter tempo suficiente pra readquirir esse ritmo de jogo. Então,
essa volta do Tatum agora, pra mim, é o melhor reforço possível que o Celtics poderia ter. E pra mim o Celtics tá na briga por título, gente. O Celtics é o melhor time do leste com o Tatum de volta. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Notícia ruim pro Celtics ontem foi a lesão do Vucevic. O Vucevic acabou quebrando o dedo da mão. Já foi informado que ele vai passar por cirurgia hoje. Inclusive já até deve ter feito a cirurgia. E a expectativa é que ele fique fora por pelo menos um mês. Então, o Vucevic, que foi a grande aquisição do Celtics na deadline, vai desfalcar o time por um mês. Sinceramente, cara, não acho que ele vai fazer tanta falta assim. Claro que vai fazer falta, é um bom pivô e tudo. Mas eu acho que o Celtics já provou, o suficiente que é capaz de lidar com qualquer tipo de ausência. A pior ausência possível que o Celtics poderia ter, o time tirou de letra, que foi a ausência do Tatum. Sem o Tatum, o Celtics é vice-líder do leste, com um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da liga. Então não vai ser a ausência do Vucevic, com todo o respeito do mundo a ele, que vai ser uma dor de cabeça pro Celtics. Não tem o Vucevic, tem o Ketá, tem o Luka Garza ali vindo do banco, que inclusive ontem jogou bem, teve bons minutos. Então, não acho que o Vucevic vai ser uma ausência tão sentida assim. Claro que é ruim perder o cara, mas eu não acho que vai fazer tanta falta assim não. Até porque sai o Vucevic, mas volta Jason Tatum. Então, Celtics vai ficar bem. Celtics vai ficar bem. E agora com o Tatum de volta, com o seu líder de volta, a expectativa é a melhor possível. O torcedor do Celtics que não acordou sonhando com o título, que não dormiu sonhando com o título e não acordou tendo a certeza de que é possível, o torcedor do Celtics que não acordou assim é maluco. Porque eu acordei com essa sensação. Meu primeiro pensamento quando eu acordei hoje foi: os filhas da puta vão ganhar de novo. Sabe? Esse foi o primeiro pensamento que me veio. Os filhas da puta vão ganhar de novo. Porque o time é muito bom, cara. Muito bom, muito bem treinado. E o líder deles voltou, cara. Entendeu? Então, é realmente fantástico essa volta do Tatum. Foi um momento lindo, emocionante pra caralho. E que bom, cara. Que bom que ele tava de volta. Que bom que ele voltou bem. E é isso. Pai presente de volta. O pai presente de volta. Aí na sequência, galera, a gente teve uma Miami Heat vencendo o Charlotte Hornets num jogaço, tá? Puta jogo dos dois. Jogo duro, pegado, um jogo que foi resolvido só no quarto período, onde o Heat foi bem superior. O quarto período do Heat foi excepcional. Bam Adebayo muito bem, Tyler Herro muito bem, Jaime Jackson e Kelly vindo muito bem do banco. Jaime Jackson, inclusive, fez um ótimo quarto período. Davion Mitchell conseguindo jogadas importantes, Phil Larson, Drew Smith. Então, foi um quarto período, cara, talvez o melhor período do Heat na temporada. Assim. Ontem o Heat entregou um basquete de altíssimo nível, jogando muito bem, enfrentando um Hornets, cara, extremamente quente, Então foi uma baita vitória pro Heat, resultadaço. 128-120 foi o placar final. Miami chegando à sua 35ª vitória na temporada. E Charlotte, que recém havia conseguido ficar com campanha positiva, volta a ficar com campanha de 50%, 32 vitórias e 32 derrotas. Mas assim, cara, baita jogo do Hornets também. É que o Heat no quarto período foi muito bem, Muito bem. O Hornets foi bem. O Heat no quarto período conseguiu ser muito melhor. Tanto que venceu por 30-19, tá? Tyler Herro, inclusive, maior pontuação dele na temporada, tá? 33 pontos pro Tyler Herro. Jogou muito bem. Flertando com o triple-double. Foi um jogaço do Tyler Herro, tá? Jogou bem pra caramba. Aí a gente teve Houston vencendo o Blazers por 106-99. Um ótimo jogo de Aman Thompson, Reed Shepard, Kevin Durant e Alperen Sengun, Quem diria, Quem diria que usar os seus 4 melhores jogadores ofensivos juntos daria certo, Udoka? Que loucura, Ime Udoka?
Quem diria que usar o Reed Sheppard como titular, junto dos outros três, faria o ataque funcionar melhor? Que surreal, né, cara? Cara, assim, o Doak, ele é uma piada, né, cara? Ele é uma piada. Mas ainda bem que ontem, pelo menos, ele usou os caras, né? O Reed Sheppard, 17 pontos com 6 assistências, né? Incluindo 3 tocos, né? Pra quem critica a defesa do Reed Sheppard, que realmente é uma defesa complicada, ele não é tão bom defendendo. Ontem, cara, 3 toquinhos na conta do menino. Então foi bem. Kevin Durant, 20 pontos, padrão. Alperen Sengun, 28 pontos, com uma excelente eficiência. 11 de 15 no field goal, né? Muitas cestas, inclusive, assistidas pelo Reed Sheppard. Reed Sheppard facilitando muito a vida do Sengun. Quem diria, né, que ter um armador no time facilitaria a vida do Sengun, né? Que loucura. E o Aman Thompson com um jogaço, cara. Puta jogo do Aman, 26 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, 11 de 12 nos arremessos, cara. Jogo extremamente eficiente do Aman Thompson. Fruto também dele não estar tão sobrecarregado por ter o Reed Sheppard do lado dele, né? O Reed Sheppard tira um pouco da carga do Aman Thompson, deixa ele jogar mais livre, deixa ele jogar um pouquinho mais sem bola, né? Executando mais cuts fora da bola, que é o que ele melhor faz, né? Então ontem foi mais uma prova do porquê que o Reed Sheppard tem que jogar junto desses caras. Quando eu falo que o Reed Sheppard tem que ser titular, eu não tô falando que tem que tirar o Aman Thompson do time. Muita gente às vezes fala, nossa Luiz, mas como que o Reed Sheppard vai ser titular sendo que tem o Aman Thompson? O ponto é, o Aman Thompson não é armador. Ele não é armador, ele não é organizador, entendeu? O Aman Thompson não tem que jogar na 1, ele tem que jogar na 2, na 3, entendeu? Na 2 principalmente. Na 3, acho que falta arremesso pra ele jogar na 3, mas ele tem que jogar na 2. Ele precisa de alguém do lado dele que crie, que facilite a vida dele, que permita com que ele jogue fora da bola. O Reed Sheppard faz isso, né? Então ter o Reed Sheppard como titular não vai tirar espaço do Aman Thompson, muito pelo contrário, vai ajudar o Aman Thompson. Assim como ajuda o Durant, assim como ajuda o Sengun, entendeu? Inclusive, tendo o Aman Thompson do lado do Reed Sheppard, você dá uma cauterizada nos problemas defensivos do Reed. Então, é muito óbvio o que o Houston tem que fazer. O problema é que o Doak, ele tem alguma coisa nele que ele parece que ele não enxerga o óbvio. Né? Mas enfim. Ontem, pelo menos, ele enxergou, usou o Reed Sheppard e o time venceu. Boa vitória do Houston, né, para se recuperar da derrota pro Golden State. 39 vitórias na temporada e o Blazers, 34ª derrota. Aí a gente teve o massacre do Knicks lá em Denver, né? O Knicks... Não é que o Knicks venceu, né? O Knicks realmente, cara, acabou com o Denver Nuggets. Acabou, né? Numa noite onde Denver celebrava a volta do Aaron Gordon depois de mó tempão fora, o Knicks, velho, acabou com a gracinha do Denver. Não é que acabou com a gracinha. O Knicks não deixou nem essa gracinha começar. O Knicks massacrou o Denver de uma forma impressionante, cara. 142-103, bicho. 142-103, cara. Realmente o Knicks quase sapecou 40 pontos na cabeça do Denver, bicho. Na casa dos caras. Ah, mas Denver vinha de back-to-back. Verdade. Mas é o Denver Nuggets. Jogando em casa. E o Knicks não quis nem saber. Mas acabou com o Denver Nuggets, né? E o grande nome desse massacre, o grande responsável por esse massacre, foi, né, o nosso querido OG Anunoby, né? OG ontem, tudo que ele podia fazer para machucar o Denver Nuggets, ele fez. Roubando bola, gerando turnover, matando no contra-ataque, matando bola, infiltrando, dunkando. O OG fez tudo, cara. O OG fez tudo, né? Um verdadeiro onipresente, né? O onipresente OG Anunoby, né? Uma atuação das mais impactantes dele na temporada.
Fez tudo, cara. Que jogo do OG. Ele que, na minha opinião, é um dos jogadores mais valiosos que a NBA tem, cara. Assim, óbvio que... Luka Doncic, Nikola Jokic, esses caras são absurdos, têm um valor inestimável, né? O Shea, enfim. Mas, falando dos não estrelas, nenhuma não estrela é tão valiosa na NBA como o OG Anunoby. Você ter esse cara no time, velho, te dá uma vantagem muito grande. Porque é um jogador que, igual eu falei, ele tá presente em todos os lugares da quadra. E ele marca qualquer jogador, cara. Você precisa de alguém pra marcar um guard, o OG marca. Você precisa de alguém pra marcar um ala 3D, o OG marca. Você precisa de alguém pra marcar um power forward forte, como um Julius Randle, o OG marca. Você precisa de alguém pra marcar o Jokic, o OG marca. Ele marca todo mundo. Todo estilo de jogador ele marca. E marca bem. E no ataque, ele faz isso que fez ontem. 6 de 11 nas bolas de 3. 11 de 17 no geral. 5 assistências com nenhum turnover. Isso é o OG Anunoby, cara. É por isso que o Knicks pagou o que pagou pra ter ele. É por isso que o Knicks deu o contrato que deu pra ele. E posso falar, tá barato. Tá barato. O OG vale muito mais do que ele ganha. Ele é fantástico, cara. Eu sou muito fã do Anunoby. Ontem eu até vi o Coast to Coast falando sobre isso. Coast to Coast, que um dos ADMs da página é Knicks, né? Torce pro Knicks. E ele falou, o OG Anunoby é a melhor contratação do Knicks depois de Carmelo e Jalen Brunson. E realmente, cara. Depois do Carmelo e do Jalen, inclusive Jalen e Carmelo, pra mim essa é a ordem. Jalen Brunson foi a melhor contratação do Knicks dos últimos tempos. Depois do Carmelo. E pra mim depois o OG. O que esse cara entrega em quadra, mano, ele é foda. Ele é foda. O cara que joga em qualquer sistema, joga com qualquer técnico. Todo técnico ama o OG. Todo técnico. Thibodeau ama, Mike Brown ama. O Nick Nurse amava lá em Toronto. Dwayne Casey amava em Toronto. Por quê? Porque ele é um jogador que todo time quer ter. Só que poucos têm. Por isso que ele vale o que vale, né? Acabou, cara. Ontem ele acabou com o Denver, cara. Acabou com o Denver. Essa que foi a maior derrota do Nuggets na temporada, tá? Até ontem, a maior derrota de Denver na temporada era uma derrota por 15. Ontem, tomou quase 40 no lombo. Então, jogo realmente absurdo, né? O Knicks segue aí na briga pela vice-liderança. E o Denver, cara, derrota foda, né? Jogou muito mal, né? O Jokic fez o que dava ali, meteu 38 pontos, mas o resto do time ontem não ajudou, né? Nenhum jogador do Denver, tirando o Jokic, passou dos 12 pontos, né? E pra piorar, Jamal Murray machucou. Lesionou o tornozelo no começo do jogo, vira preocupação num Denver que recém teve a volta do Aaron Gordon. É muita zica também esse Denver, né, cara? Puta que pariu, que zica o Denver Nuggets, hein, cara? O time vai, faz uma off-season certinha, traz reforço, sabe? Traz profundidade de elenco, que foi o grande problema do time nos últimos anos. E aí todo mundo machuca, cara. Que zica do Denver Nuggets, hein, mano? Nossa senhora, velho. Enfim. Atropelado e ainda teve a lesão do Jamal Murray, que deixa tudo pior, né? Na sequência, a gente teve o Phoenix Suns vencendo o New Orleans Pelicans por 118-116. Grande atuação da dupla Booker e Jalen Green, né? Os dois ontem jogaram muito bem. 32 pontos para o Devin Booker, 25 para o Jalen Green. Jogando muito bem. Ozzy Godaro também fez um ótimo jogo, vale destacar. Phoenix Suns chegando à sua 36ª vitória e o Pelicans à sua 45ª derrota, tá? Aí a gente teve o jogo mais maluco de ontem, que foi Spurs e Clippers, né? Um jogo que começou com o Clippers amassando, né? Clippers fez um primeiro tempo de completo domínio, onde chegou a abrir 25 e foi pro intervalo vencendo por 20. Então, assim, uma vantagem extremamente confortável. Só que aí, no segundo tempo, o Spurs, que estava dado como morto, virou a chave
e protagonizou uma das maiores viradas dessa temporada, né? Uma das maiores viradas da história do Spurs, tá? E uma das maiores viradas da temporada. Sabe? Terceiro quarto, né? Onde o time conseguiu dar sinal de vida com Julian Champagne, com o Wembanyama e tal. E o último quarto, maluco, né? Onde teve o Wembanyama metendo bola de 3 decisiva, onde teve Darren Fox destruindo Darren Fox, Julian Champagne aparecendo, Stephen Castle, Devin Vassell. Foi um quarto período assustador do Spurs e um quarto período de inúmeros erros, de inúmeras cagadas do Clippers. Sabe, o que o Clippers fez no final do jogo ontem, cara, foi assim, total trapalhões. Se coloca aquela música do Didi no final do jogo ontem, combinava perfeitamente, sabe? Sabe aquela musiquinha? É isso aí, PC. É perfeito pro Clippers ontem. Perfeito. Pô, velho, aquele lateral que o Batum deu a bola no Brook Lopes, o Brook Lopes deu a bola no Batum e o Batum tava fora da quadra, aquilo lá foi coisa de time amador, gente. Desculpa. Aquilo lá não existe, mano. Aquilo lá não existe, cara. E ainda no fim, né, o Julian Champagne erra 2 lances livres, o Clippers tem a chance de pegar o rebote, não pega o rebote, faz a falta no Castle, o Castle erra o segundo lance livre e o Clippers de novo não pega o rebote. E o Castle pega, marca os 2 pontos que matam o jogo. Então, mérito do Spurs pelo que fez, uma virada absurda, histórica virada do Spurs, né? Um time de muita garra, um time que mostrou um coração inacreditável, né? Não é à toa que no final do jogo o Wembanyama chorou, ele literalmente chorou em quadra, né? Depois na entrevista ele falou que foi um dos jogos mais difíceis que ele já jogou, que ele achou que ele ia desmaiar depois do primeiro quarto, de tão cansado que ele tava, porque na noite anterior o Spurs pegou o Pistons, líder do leste. E aí, na noite seguinte, pega um Clippers que começou o jogo com uma fisicalidade lá em cima, então foi um jogo muito desgastante. E o Embi fala que ele quase desmaiou, que ele tava morto, e a vitória foi gigante nesse sentido também, de coração e tal. O Embi que, inclusive, em 22 minutos meteu 27 pontos. Um absurdo o Wembanyama. Um absurdo, né? Então, assim, o Spurs, cara, mérito 100% do Spurs. Dito isso, não existe o Clippers fazer o que fez ontem no final. As trapalhadas do Clippers ontem foram bizarras. Bizarras. Coisa ridícula. E no fim, deu no que deu. Vitória colossal de San Antonio, que segue aí na caça do OKC na Seed 1. 46 vitórias pro Spurs. E o Clippers, 32 derrotas. E ontem, dolorida. Ontem, realmente, uma das mais doloridas na temporada, né? E aí, encerrando a rodada, a gente teve o Lakers vencendo de forma protocolar o Indiana Pacers, 128-117. Vitória obrigatória do Lakers, né? Era obrigação do Lakers ganhar ontem. Fez o que tinha que fazer. O Luka, surreal o Luka ontem, né, cara? Em 3 quartos, malandro meteu 44 pontos. Pô. Simplesmente 44 pontos, cara. Em 3 quartos, sabe? Ele é surreal. Ele é surreal. A gente acaba, muitas vezes, normalizando o que o Luka faz, né? Porque ele faz sempre, né? Ele faz sempre. Mas não dá pra normalizar, cara. Assim, não dá. A gente tem que tentar ao máximo não normalizar isso que o Luka faz, porque é muito surreal, cara. 44 pontos em 3 quartos, gente. É assustador, bicho. É assustador, sabe? O Luka, que inclusive lidera a liga em jogos de 40 pontos, né? Lidera a temporada em jogos de 40 pontos. Já tá entre os líderes da história do Lakers com jogos de 40 pontos. Já tá no Tier 1 aí. E na temporada são 10 jogos de pelo menos 40 pontos. Ele é pica, mano. Tem jeito. O Luka é muito pica. O Lakers, que com a vitória de ontem
chegou à sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos, né? Chegou a 38 vitórias. Lakers que tava desfalcado, tava sem o LeBron, tá? Então, era uma vitória obrigatória? Era. Mas teve ali as suas dificuldades e o Lakers conseguiu tirar de letra, fez o que tinha que fazer. Resultado muito bom pro Leicudo, tá bom? Galera, é isso, tá? Pro episódio de hoje é isso. Agradeço muito a sua audiência nesse sabadão. Espero que você esteja curtindo o seu sabadão, né? Com responsabilidade, obviamente, né? Sim. Mas é isso, aproveita bastante. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem cobertura da rodada. Tem Thunder e Warriors hoje. Muito provavelmente vai ter vídeo saindo, então te espero mais tarde. Não deixe de conferir o episódio novo que saiu da nossa série do Bagrovic, lá no NBA 2K. Episódio novo, duelo contra o Big Three do Heat, hein? Um episódio bem bacana, vale a pena assistir. Vai lá. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço, grande beijo e tchau. Valeu!